Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, a gente já vai trazer os primeiros destaques da edição dessa sexta-feira. No caso do tempo, a gente ainda vai acompanhar chuvas intensas em boa parte do Brasil nesse fim de semana, nessa sexta-feira, inclusive. A gente está falando de chuvas na região sudeste, na região centro-oeste, região norte do Brasil também, aí para a gente ficar de olho. Além disso, vamos atualizar as informações sobre essa onda de calor no Brasil, que se estendeu até o dia 24 de fevereiro, se estende até o dia 24 de fevereiro. A gente vai detalhar essas informações daqui a pouquinho. E quando a gente olha para o dinheiro, a gente está olhando então, vamos lá, preço da soja subindo lá no mercado internacional, estava subindo mais de 1% na sessão dessa sexta-feira, vamos até confirmar aqui, subindo mais de 1% nesse momento lá no mercado internacional. Os investidores ainda de olho nas novas tarifas de Donald Trump e, além disso, o clima na América do Sul também. Claro que essa é uma informação que a gente vai falar com o Vlamir Brandalize daqui a pouquinho. E um outro destaque da edição de hoje são os preços do café. Café seguem no movimento de realização de lucros, nesse momento caindo mais de 1% também lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Nova York. A gente vai detalhar todas essas informações. Bom, mas a gente tem também os destaques das notícias. Inclusive, a gente começa hoje falando de um destaque da Folha de São Paulo, já aí na tela para vocês. Trump, então, confirma tarifas recíprocas para parceiros dos Estados Unidos e cita o etanol brasileiro. Essa é uma informação que está em destaque nos principais veículos de comunicação aqui do Brasil nessa sexta-feira. E o que a gente tem aqui? Uma fala do presidente Donald Trump, abre aspas, a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. Mesmo assim, o Brasil cobra das exportações de etanol dos Estados Unidos uma tarifa de 18%. Qual foi o resultado disso em 2024? Os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto os Estados Unidos exportaram apenas 52 milhões de dólares, então, em etanol para o Brasil. Foi isso que falou o presidente Donald Trump. Além disso, a gente tem aí há anos essa briga, por produtores e fabricantes americanos pressionando o Brasil, então, para a gente reduzir essa tarifa de importação. Inclusive, essa tarifa ela chegou a ser zerada durante o governo Bolsonaro em 2022, mas ela foi retomada agora no governo Lula, tá? O que o Brasil pede em contrapartida? Um aumento do acesso do açúcar brasileiro ao mercado americano, hoje limitado a uma cota anual. Então, essa é a notícia dessa sexta-feira, a gente vai ficar de olho também. Bom, agora no clima, a gente tem outro destaque aqui com Metrópolis. Chuvas seguem intensas na maior parte do Brasil nessa sexta-feira. A gente vai mostrar o mapa daqui a pouquinho para vocês de onde está chovendo também nessa sexta-feira. E aí, outro destaque já da CNN, porque São Paulo tem previsão de chuva forte para este fim de semana, já um assunto para a gente tratar aqui e convidar, claro, Sérgio Braga, que está lá em São Paulo e vai confirmar para a gente como é que está o clima nessa sexta-feira. Sérgio Braga. Muito boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 29 graus aqui em São Paulo. Ontem, nesse mesmo horário, estava batendo os 31 graus, mas a chuva tem também marcado presença todo finalzinho de tarde nas últimas semanas e hoje não deve ser diferente, o céu já começa a ficar mais encoberto. Ontem antecipou um pouquinho a chuva, começou por volta de 3 horas, 13h30, horário de Brasília,
E foi assim até o comecinho da noite, a temperatura aí começou a cair um pouco, ficou um pouco mais amena. Portanto, expectativa de chuva no finalzinho da tarde, temperatura em elevação nesse momento aqui na capital paulista. Portanto, nós temos aí destaques, sem dúvida nenhuma, em relação a esta condição climática. Agora vamos falar sobre as cotações, aproveito por aqui e já falo sobre o mercado cambial, né? Como é que está o clima, a temperatura no mercado cambial, o dólar está aí com queda de 0,89%, nesse momento a R$ 5,71 mais 50. Dólar em queda, índice Bovespa, ações negociadas na B3, alta de 1,43% a 126.631 pontos. Tem o dólar, tem o índice Bovespa, também tem a soja na Bolsa de Chicago, está aí a $10, 43,50, tem alta de 1,31% nesse momento. Portanto, a soja volta na sessão de hoje apresentando variação positiva. Tanto é que o gráfico lá embaixo mostra exatamente essa escalada novamente dos preços depois da repercussão do relatório do USDA na semana passada. De qualquer forma, o café segue com viés de alta, mas hoje tem movimento de realização, uma realização de 1,26% a $4 33,33. O café em Nova York cai nesse momento 1,30%. Em Londres, a $5.804 por tonelada tem variação positiva. Portanto, tem esse cenário dessa sexta-feira, o mercado global. Soja, café são as commodities mais negociadas hoje. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre outras commodities nesse mercado desta sexta-feira. Sextou, Fernanda. Viu, Sérgio? Bom, mas para a gente começar, então, vamos chamar a nossa bandeira aqui, que a gente tem muito orgulho de compartilhar aqui com vocês, porque a gente acredita muito nessa mensagem que o Brasil vencerá, principalmente com a força de você, produtor rural, que está aí no campo, trabalhando de segunda a segunda, de sol a sol, chuva também, né, a gente está acompanhando agora, mas a gente acredita muito nisso, pela sua resiliência, pela força que o agronegócio brasileiro tem também, principalmente na nossa economia, a gente acredita nessa mensagem, porque o Brasil vencerá com a força do agronegócio. Bom, e agora vamos à nossa vinheta, porque a edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira está no ar. Sejam bem-vindos mais uma vez à edição dessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. E antes da gente já trazer outros destaques aqui, vamos falar da nossa degustação aqui, principalmente para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. A gente vai mostrar a tela aí já para vocês aproveitarem. São 7 dias grátis para você receber essas informações aí no seu celular, na palma da mão. Então, assim, informações relevantes que vão fazer a diferença aí no seu dia a dia, produtor rural. Então, quer participar? É fácil, é só enviar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na tela, que é o 19 99813 2915. Não dá para perder, então aproveita, já manda mensagem nesse número e faça parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora sim, vamos aos nossos destaques aqui dos nossos analistas da edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, sextou, seu João Batista. Sexta-feira, hoje é dia de arroz, feijão, milho, soja. Olha o trigo, fica de olho no trigo. O trigo tá disparando, João Batista. Putin e Trump fazendo acordo e o trigo disparou. Vai subir a farinha. Hoje a soja também está com o apoio do trigo, aí também em alta lá em Chicago e aqui no Brasil. Vai fechando a semana próximo da estabilidade, mas já vamos comentar tudo isso aí no Tempo e Dinheiro, em dia de puxada forte do trigo no mercado de Chicago, que está ajudando milho e soja. E o arroz e feijão, hoje é dia da feijoada, já vamos comentar aí como é que tá. Colhendo o arroz e safra de feijão praticamente colhida e produtor agora de olho no plantio da segunda safra. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro. Nosso destaque para o fim de semana é a chuva voltando aqui para o Rio Grande do Sul com mais intensidade. No Sudeste, um período quente, São Paulo, Minas, Sudeste como um todo, principalmente semana que vem. E a chuva também começando a retornar
entre a região do Nordeste e o Sudeste depois do dia 20 para frente. Detalhes na previsão. O que deveria ser um dia mais tranquilo, sextas-feiras isso acontece no mercado do boi gordo, não está sendo. Há uma pressão sobre a arroba do boi gordo no mercado físico e há informações de que há um grande número de vacas, inclusive prenhes, entrando nas escalas de abate no estado de Mato Grosso. E, de qualquer forma, isso pressiona a arroba do boi gordo e a indústria busca cada vez mais margens maiores nesse segmento natural. O mercado futuro lá na B3, nesse momento, tem negociações em queda, R$ 311, fevereiro segue com queda de 0,19%, março R$ 306,60, 0,03% de queda, maio R$ 301 mais 10, queda de 0,20%, indicador CPE ontem recuou 0,85%, bateu os R$ 320, mais 5 centavos por arroba aqui em São Paulo. No acumulado dessa primeira quinzena, 1,36% de queda para o indicador CPEA. Bezerro não aparece na tela, mas subiu 1,47% a R$ 2.679,33 pelo indicador média Mato Grosso do Sul. E mercado físico, 13 praças entre 32 pesquisadas pela Scott apresentaram queda. São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, R$ 315. Sudeste do MT, R$ 310,50. Noroeste do Paraná, 312. Hora Santa Catarina, a R$ 320 por arroba a prazo. Daqui a pouquinho, Shirley Menezes, Isabela Camargo comentam o mercado do boi gordo nesta tarde. Fernanda. É isso aí, Sérgio Braga. Bom, agora a gente vai no nosso giro rural com os principais destaques do site Notícias Agrícolas, que é parceiro do Tempo e Dinheiro. Ovos CPEA, com baixa oferta e demanda firme, preços atingem recorde nominal. Com a oferta reduzida e o bom volume de vendas, os patamares devem permanecer elevados pelo menos até a quaresma, período em que tradicionalmente o consumo da proteína aumenta. Suínos CPEA, lenta liquidez em janeiro já era esperada pelo setor. Ibraf, Conab capta menos feijão em levantamento. Citrus CPEA, baixa qualidade da fruta limita compras da indústria. Frango CPEA, mercado se aquece em São Paulo, no Rio Grande do Sul, clima quente limita negócios. Bom, nós vamos voltar com o Sérgio Braga lá em São Paulo, porque nós temos mais cotações para mostrar aqui com vocês. Vamos acompanhar mais uma vez o que acontece no mercado internacional, Chicago, Nova York. Aí está Chicago, a soja, nesse momento a $10,45,50, alta de 1,5%. Milho negociado em alta de 0,94% a $4,98,62. O trigo, $5,98,75, tem essa estilingada, daqui a pouquinho o Vlamir vai comentar, 3,74 de alta e ampliando a alta para 13,80 nesse momento. Em Nova York, a realização do café arábica, $4,33 por bushel, aliás, por libra-peso, queda de 1,34%, repetindo, $4,33, 1,34 de queda para o café em Nova York, enquanto o arábica, o robusta, na Bolsa de Londres, segue com alta de 0,60% a $5.821 por tonelada. O açúcar em Nova York, 20,44, alta de 1,34%. O algodão, 67,52, 1,03% de alta. E o petróleo, $71, a queda de 0,38%, 0,41%. Do ouro a $2.919, mais 46 por onça Troy, recua 0,86%. No mercado cambial, tem o dólar também, R$ 5,71 mais 75, 0,86 de queda. E o índice Bovespa, mais uma vez, vamos lá, 126.619 pontos, alta de 1,42%. Fernanda. Obrigada, Sérgio Braga. Bom, agora a gente vai mostrar os destaques de hoje da política e economia, o que está circulando nos principais veículos de comunicação do Brasil. A gente começa com a Folha de São Paulo, porque BB e Caixa voltam a dar dinheiro de publicidade a sites alinhados ao governo Lula.
Temos um próximo destaque também, ainda na Folha de São Paulo, porque instituições ouvidas pelo BC projetam piora na oferta de crédito e aumento da inadimplência também, para a gente ficar de olho e acompanhar. E o próximo destaque é da Investing. Temos aí, inflação argentina atinge nível mais baixo em quase 5 anos de vitória para Milei. E o próximo destaque também da Investing, a gente tem Ministério da Fazenda, então prevê mais inflação e menos crescimento em 2025. Segundo, inclusive, a Secretaria de Política Econômica, a inflação, medida pelo IPCA, fechará 2025 em 4,8%, acima, inclusive, do teto da meta do Banco Central de 4,5% e ante a previsão anterior, divulgada em novembro, de 3,6%. Então, tá aí também uma informação importante para a gente ficar de olho. Já o Estadão, a gente tem aí, ó, destaque da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com açúcar brasileiro chega aos Estados Unidos com taxa de 70%. O que a gente tem depois dessas medidas, então, dessas novas tarifas impostas pelo Donald Trump? A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se manifestou no antigo Twitter, né, que agora é a rede X aí, e aí ela disse o seguinte: o etanol brasileiro vai ser taxado quando exportado para os Estados Unidos e eles querem que a gente diminua, então, as taxas da entrada da importação do etanol americano, que é feito a partir do milho. Só que o nosso açúcar, quando chega aos Estados Unidos, além da cota, chega com uma taxação de 70%. De repente, nós vamos conseguir agora resolver o problema do açúcar e do etanol. Essa é a visão, então, da Tereza Cristina. Ainda na Folha, nós temos ainda aqui, ó, Mônica Bergamo. Gonê já finaliza a denúncia contra Bolsonaro e crimes apontados podem chegar a 28 anos de prisão. Então, destaque importante também. Na revista Oeste, nós temos Lula quer dar gás de graça a 22 milhões de famílias também. E na Gazeta do Povo, o nosso destaque é a isenção de 5 mil. Por enquanto, quem ganha 2 salários mínimos voltou a pagar o IR, aí vão ficar de olho no leão também. E um outro destaque importante do Notícias Agrícolas, aí falando sobre a gripe aviária também nos Estados Unidos, ó, detectada entre veterinários dos Estados Unidos no ano passado, diz CDC. O que a gente tem? A gripe aviária infectou quase 70 pessoas lá nos Estados Unidos, com uma morte desde abril do ano passado. A maioria dessas infecções ocorreu entre trabalhadores rurais expostos a aves ou vacas infectadas. Inclusive, esse relatório do CDC disse que o vírus foi encontrado em 3 dos 150 veterinários que foram testados em setembro do ano passado. 2 desses veterinários, inclusive, não foram expostos a animais sabidamente doentes com gripe aviária e um não estava atuando em um estado onde a gripe aviária havia sido detectada entre o gado. Então, assim, uma situação bastante preocupante também lá nos Estados Unidos. E para a gente encerrar, o nosso último destaque está aí, ó, Folha de São Paulo. Bahia e Pernambuco têm a maior taxa de desemprego do país e Mato Grosso a menor, segundo, então, informações do IBGE dessa sexta-feira. Bom, depois dos nossos destaques, então, de política e economia, a gente vai falar de clima. E, claro, vinheta do tempo hoje com um oferecimento da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Vamos falar do Rio Grande do Sul, que continua aqui como um grande destaque. A gente já tem aí, ó, informações da Metsul, porque o Rio Grande do Sul registra frio 3 dias após calor histórico de 41 graus. A gente tem, então, as temperaturas mínimas na madrugada dessa sexta-feira desceram para 11,2 graus Celsius em Erval e a 13,9 graus Celsius em Pinheiro Machado, ambos municípios do sul do estado. São marcas baixas para fevereiro e muito abaixo do que vinha sendo registrado também. Então, ficou alerta. Haja saúde, né? Uma onda de calor, na sequência as temperaturas despencam, mas está aí um destaque também climático para a gente falar, então, sobre o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o UOL está destacando, previsão do tempo aponta ainda para dia chuvoso hoje, sexta-feira, lá em Cuiabá, em Mato Grosso. A gente vai mostrar daqui a pouquinho as chuvas, né? Principalmente lá no estado de Mato Grosso, onde a gente continua acompanhando essa movimentação
situação de colheita de soja, os produtores relatando aqui e aproveitando, isso é muito importante, aproveitando cada janela para realmente dar continuidade a esse trabalho no campo. Bom, mas agora sim, vamos atualizar as informações dessa onda de calor. A gente já tem o destaque da Climatempo, porque essa onda de calor se estende, então, até o dia 24 de fevereiro no Brasil. E para ilustrar isso, mostrar aqui, a gente já tem o primeiro mapa mostrando exatamente a atuação dessa onda de calor de 13 até 24 de fevereiro. A gente consegue acompanhar ainda boa parte do estado do Paraná, aí a gente tem região sudeste, região centro-oeste aí também, estado de Mato Grosso do Sul, estado de Goiás, subindo um pouco para a região nordeste também, destaque para o estado da Bahia, onde, né, esse alerta vermelho, então onda de calor de 5 até 7 graus Celsius acima da média, e tudo que está marcado em laranja no mapa, a gente acompanha ali boa parte do estado de Santa Catarina, Paraná, a gente ainda tem ali mais ao sul do estado de Mato Grosso, boa parte do estado de Goiás também, Bahia ali, uma parte de Minas Gerais, com calor intenso, de 3 até 5 graus acima da média, então já fica aí esse alerta que a gente vai seguir acompanhando. E nós temos também o mapa do IMET, né, com esse alerta para essa sexta-feira, já na tela para vocês, a gente acompanha então esse alerta amarelo que significa chuvas intensas, então é isso que a gente vai acompanhar nessa sexta-feira aí, né, nesse sextou, chuvas ainda no sudeste, no centro-oeste, mas elas ainda muito concentradas também na região norte do Brasil, tá? E ainda para a gente complementar essas informações, a gente tem o destacão aqui, ó, informações do Notícias Agrícolas já na tela, falando, saiba como fica o clima para fevereiro e março, período de manejos, né, de colheita e início da segunda safra. Segundo o meteorologista, precipitações mais substanciais só devem vir em outubro, o que pode atrasar as primeiras áreas liberadas para semear a soja. E a gente já está falando então da próxima safra de soja, é isso, né, gente? Informações também importantes lá destacadas no site Notícias Agrícolas. E aí nós temos também o mapa do NOAA, o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, onde está chovendo. A gente ainda acompanha então chuvas ali, especialmente na região sudeste, ainda chuvas no estado do Paraná também, ó, até um volume bastante expressivo, chuvas na região centro-oeste, destaque ali ainda para o estado de Mato Grosso do Sul, e essas chuvas mais concentradas na região norte do Brasil e ali também em alguns estados, né, da região nordeste, destaque ainda para Maranhão e Piauí, para a gente ficar de olho também. Mas como fica a previsão climática para os próximos dias? É isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Chuvas de 15 a 21 de fevereiro na tela. A gente ainda vai acompanhar um tempo mais firme, principalmente no Rio Grande do Sul, chuvas ainda concentradas na região sudeste, na região centro-oeste com esse maior volume de chuvas, destaque para o estado de Mato Grosso e ainda na região norte do Brasil. A partir do dia 16, a gente vê uma nova frente fria ali chegando ao estado do Rio Grande do Sul, trazendo esse maior volume de chuvas, destaque também para o dia 17, com muita chuva para o Rio Grande do Sul. Em contrapartida, boa parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Bahia, sem chuvas também nesse período. Ainda no dia 19, chuvas mais concentradas em Santa Catarina, no estado do Paraná, e ela segue muito forte ainda no norte do Brasil. No dia 20, a chuva cessa lá no estado do Rio Grande do Sul, em boa parte do estado, a gente está acompanhando aí na imagem, e tempo firme ainda em Minas Gerais e na Bahia. Dia 21 aí, o nosso destaque fica para esse volume de chuva maior também na região centro-oeste e também norte do Brasil. Para complementar essas informações, a gente tem então um comentário do Ronaldo Coutinho, lá da Climaterra. Estamos aqui, ó, no sul do Brasil, entre aqui, ó, de hoje até o dia 18, que vai ser, eu acho que terça-feira. Nós temos boa chuva aqui no Rio Grande do Sul, na Argentina também, que é importante por causa da safra deles, vai dar uma amenizada. Santa Catarina melhorou também no centro-sul do Paraná, melhorou no Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. E fica mais seco aqui, ó, nessa parte aqui,
pelo menos até o dia 18, a chuva começa a mudar lentamente no Triângulo Mineiro, sul de Minas, aqui no nordeste, extremo nordeste de Minas Gerais. No Mato Grosso, chuvas isoladas. Mato Grosso do Sul vai aumentando a chuva, aumenta aqui no Tocantins e começa aqui, ó, na região do Nordeste, começa a melhorar no Ceará, Elefantinho, Paraíba e logo Pernambuco e Bahia. E aqui é aquela chuva normal, como de sempre. Nos 15 dias até o dia 28, ou seja, até a segunda quinzena de fevereiro, bastante chuva aqui no norte, pegando também o Maranhão, Piauí. Olha como melhora bastante aqui o Ceará, com chuvas bem significativas, avançando para Pernambuco, Paraíba, o Elefantinho. Melhora aqui, ó, toda a Bahia, a região de Irecê, aqui começa a ter chuva, provavelmente ali do dia 20, 21, 22 de fevereiro para frente, a chuva vai se espalhando também aqui na Bahia, até na selva, que não é uma época de chuva nessa região, melhora. Tocantins volta a ter chuva, pode atrapalhar a colheita, melhora a chuva em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, ó, oeste o Triângulo Mineiro, todo o oeste de Minas, sul de Minas, começa a chegar também na direção de BH, melhora aqui no leste mineiro, na área do café, aqui no Espírito Santo. Aqui deve ser ali pelo dia 22, 24 para frente. E no sul, chove bastante, Paraná, Santa Catarina e metade norte do Rio Grande do Sul, sul do Paraguai, Argentina e Uruguai. Então vamos ter uma mudança. Na anomalia também, ó, até o dia 20 fica abaixo do normal em toda essa área central do país e é bem acima aqui no sul, norte e partes do nordeste. Então você vê que tem aqui, ó, uma situação de anomalia negativa aqui. Não é, boa parte aqui não é ausência de chuva, é uma diminuição no volume. Aonde pode ter uma ausência praticamente total é essa região aqui, ó, entre Minas, Bahia, partes do Espírito Santo e partes do Rio. Quando chega aqui no período a última semana de fevereiro, reduz um pouco a chuva aqui, mas continua acima do normal em boa parte. O Nordeste inteiro dá uma melhorada boa, principalmente a Bahia, Ceará, Pernambuco, sul do Ceará. O pessoal que está agoniado aí com a chuva está chegando. Minas Gerais diminui bastante a anomalia negativa, fica mais positiva no centro-oeste e diminui a anomalia positiva aqui no sul. Vai diminuindo aqui, vai aumentando aqui, a famosa gangorra. Em termos de temperatura, está sinalizando que vamos ter um período bem quente entre São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, partes de Goiás e Mato Grosso do Sul, já nesse fim de semana, mas principalmente semana que vem. Alguns locais, se eu não me engano, ali acho que na terça, quarta e quinta, pode chegar até perto de 40 graus de temperatura ali no noroeste, oeste de São Paulo, leste Mato Grosso do Sul, o extremo oeste do Triângulo Mineiro. Aqui no sul também dá uma esquentada, mas normal, até refresca na terça e quarta. Mas o calor se destaca mais no sudeste na semana que vem. Não podia passar o verão inteiro agradável, tinha que ter um período quente que pelo visto vai ser esse. Um bom fim de semana a todos, voltamos na segunda. Informações importantes, então, do Ronaldo Coutinho. Antes da gente chamar a vinheta, só alguns destaques aqui, ó. Segunda quinzena de fevereiro com chuvas ainda na região norte, no nordeste. Ronaldo Coutinho também chamando atenção para essas chuvas lá no sul e a chuva chegando lá na região de Irecê, também na Bahia, e trazendo um pouco de alívio para o produtor. Agora sim, esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora vamos acompanhar os comentários aqui na nossa transmissão do YouTube. O Delmar Reisdorfer, ele está falando boa tarde Delmar. A Fabiana falando boa tarde a todos do agro. Piratini com 27 graus Celsius nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, aguardando a próxima chuva. Bom final de semana com saúde e paz para todos nós e vamos em frente. O Clélio Montini também participando aqui, ó. Boa tarde a todos. 30 graus hoje, até que está mais fresquinho em São Miguel do Iguaçu, no Paraná.
O Elisandro falou boa tarde, amigos, e colheita na reta final lá na região de Medianeira também. E o Erni já atualizando a gente aqui, ó, boa tarde, São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, continua muito seco, não chove, muita lavoura, não tem colheita, 100% perdido e não tá fácil, mas vamos em frente. Mais um desafio aí para os produtores gaúchos também. Lembrando também que vocês podem participar aqui, e claro que eu fico esperando a sua mensagem, tá? Mas vamos ao nosso intervalo comercial e a gente volta na sequência com informações do mercado da soja, preços e, claro, o nosso comentário com o Vlamir Brandalize. A gente volta já. É nesse domingo, 8 horas da noite, horário de Brasília, o lançamento do barter do TID. Barter do TID com barter inteligente. Barter inteligente? O que é isso, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, nós vamos mostrar para o produtor aí as novas maneiras de fazer bons negócios, valorizar seu produto, comprar mais insumos com o mesmo produto, ou seja, ter uma relação de troca melhor nesse novo sistema de barter. E para isso nós temos o nosso Dr. Barter, o nosso amigo Lima. Grande Brandalize, grande João, vamos lá. Barter inteligente, na prática, João, uma nova realidade no agro brasileiro. Uma evolução do barter tradicional, muito melhor. Esperamos vocês lá, João. Venham entender o que é o barter inteligente, então, neste domingo, 8 da noite, horário de Brasília. Se inscreva aqui, ó, venha participar dessa live exclusiva para você entender como fazer o barter acima do barter tradicional. O barter inteligente, 8 horas da noite, horário de Brasília, no horário do Fantástico. Vai ser muito mais do que fantástico. Vamos em frente! Esperar vocês! Estaremos juntos! Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira e agora o nosso destaque é o mercado da soja. E aí eu já chamo o Sérgio Braga para contar um pouquinho para a gente dessa movimentação e, claro, falar com o Vlamir Brandalize daqui a pouquinho. E vamos direto à soja na Bolsa de Chicago, acompanhar a variação positiva nesse momento, impulsionada daqui a pouquinho pelo trigo. O Vlamir vai confirmar. $10, 43,75, agora $10,44, alta de 1,36%. Vamos às demais posições também, acompanhar vencimento por vencimento, tem um delayzinho ali, mas está $10, 42,75, março, a alta de 12,75, maio, $10, 58,50, 11,5 de alta, $10, 73,50 o julho, 10,5 de alta, o agosto a $10, 70, mais 25, alta de 9,75. Na B3, sacas em dólares, $23 a saca para o março, alta de 1,5%, maio, $23,40, alta de 1,52%. Agora sim, as notícias da soja com Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel.
Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, boa tarde para você em Curitiba novamente. Boa tarde, Sérgio. Estamos em Curitiba, 27 graus a temperatura, acabou de chover um pouco, agora já está abrindo o sol, vai chover mais à tarde, é o típico aí, tá chovendo todo dia por aqui. Chuva, Sérgio. E chuva, o mercado de Chicago animado hoje, hein? Tá animado o mercado, conta pra gente, Brandalize. Olha, Sérgio, nós temos boas notícias no mercado, porque Chicago testou as baixas essa semana, né? Chegou aí até perto de 10,20. Daí criou suporte no 10,30, hoje já está conseguindo criar um suporte no 10,40. A maioria das posições estão acima de 10,5, já as posições mais fortes aí, que é o julho, já testando aí acima de 10,70 com fôlego positivo. Por que disso, Sérgio? Porque, primeiro, que o mercado segue com demanda aquecida. Segundo, fator importante, trigo disparou e trigo ajuda o complexo soja. Então, o trigo está com alta forte, mais de 3% hoje. Não tem trigo no mercado global. Ele vai dar fôlego para o farelo para frente. O mercado farelo está barato, então automaticamente comprador do setor da ração vai comprar mais. E aliado a tudo isso, nós temos aí o Brasil com dólar em queda e o safra da Argentina com os relatórios saindo lá e a safra piorando a cada semana que passa. Então, o ambiente da soja, Sérgio, ele melhorou. Mesmo que o USDA veio morno aí na terça-feira e trouxe uma liquidação, uma queda forte, agora ele já está voltando aí às trilhas, já está voltando ao ritmo dos negócios e melhorando o nível. Ele está caminhando, Sérgio, aí para buscar talvez o 10,5 de suporte aí no março e tentar aí olhar a existência dos $11 aí, principalmente para o julho. Então, o mercado ele começa a olhar com foco positivo e o ambiente hoje ele é um ambiente alto, aí, trabalhando de 12 a 15 pontos de alta pregão nesse momento. Então, o mercado melhorou, com o apoio dos outros, mas melhorou, né, Sérgio? Quer dizer que a situação na Argentina está complicada mesmo e o relatório do USDA trouxe essa informação já na última semana ou não? Não, o USDA trouxe um corte da safra, ele cortou de 52 para 49, mas hoje os números que circulam na Argentina já são bem menores, né? A safra da Argentina vem sofrendo a cada semana que passa e a qualidade das lavouras está caindo, né? Hoje a qualidade das lavouras já está pior que o ano passado. E o ano passado já não foi uma safra boa na Argentina. Então o ambiente produtivo da Argentina, ele vai começando a dar sinais de apoio lá para Chicago. Ainda não estão totalmente apegados a isso, né? Mas eles estão olhando o mercado já como um fator novo aí de redução da oferta global, né? Se a Argentina perde um pouco de safra, mais 2, 3 milhões de toneladas que vem a cair, automaticamente isso é a redução da oferta mundial, né? O USDA trouxe 420 milhões de produção mundial, mas se ele tirar mais umas 3 milhões da safra argentina, já vem para 417. Se ele vai tirar mais 1 milhão, pelo menos, do Paraguai, que é o que indica ali no Paraguai, 416. Safra brasileira, ontem teve o relatório da Conab, aí com 166 milhões de toneladas. O USDA apontou 169. Então, se ele tirar, vamos tirar 2 aí do Brasil, que venha para 167, ele já vem para 114, né? E a projeção que a gente acredita de demanda é para ir para umas 410 milhões. Então, o quadro é um quadro positivo. Então, para mostrar um pouco, eu acho que Gleito está aí, consegue colocar o gráficozinho da soja, tem um que está com milho e outro tá soja, esse aí, ó. Olha aí, Sérgio, pode abrir na tela inteira, Gleito, ó. Esse aí é o relatório de ontem aí da Bolsa de Buenos Aires, mostrando aí, ó, o que nos interessa, ó, tem 36% de lavouras péssimas, ruins. A semana passada era 32 e o ano passado era 17. Então essas lavouras já perdem muita produtividade. E as lavouras boas, aquela de safra cheia, agora só está com 15%. A semana passada era 17 e o ano passado era 31. Então veja que a safra da Argentina não vai bem. E outro fator importante que também perdeu qualidade de umidade, né? A condição hídrica
Nessa semana veio com 62% da condição hídrica adequada, semana passada era 64%, né? E o ano passado era 68%. Então, essa condição aí também o mercado internacional começa a olhar. Safra da Argentina dificilmente vai chegar aos patamares previstos aí, porque com a condição da qualidade da umidade caindo essa semana, é bem possível que na semana que vem caia novamente a qualidade das lavouras. Então, é perda de potencial produtivo, Sérgio. Então, isso complica a vida do produtor argentino, vai ter uma média de produtividade menor, e isso para o mercado global aí, em tempos de guerra comercial, é um fator altista nas cotações, né? Com relação à condição hídrica, ali, olhando aquele gráfico, aquele mapa ali, mostra que está bem, um pouco piorou bem em relação àquilo que foi registrado na safra anterior, né? Mas mesmo assim, muito abaixo daquilo que é o ideal, né, Brandalize? Sim, o certo mesmo era estar ali perto de 70% de condições de umidade adequada e no máximo 30% de condições abaixo, né, de qualidade de condições. E a gente está vendo que já está perto de 60%, está caindo a qualidade da umidade no solo. Isso é fator importante nessa fase que a soja argentina está em fase de crescimento vegetativo, florescimento, começo de formação de vagem, que ela precisa de muita umidade, né? E nessa condição aí, se não tiver boas chuvas nos próximos dias, a situação vai piorar por lá. Esse é o que está mostrando aí o relatório da Bolsa de Buenos Aires de ontem, né? Bom, e o mercado hoje, como é que está? Daqui a pouquinho vamos mostrar aquele vídeo que você registrou, inclusive, lá aí no Paraná, em Ponta Grossa. Daqui a pouquinho a gente mostra esses detalhes. Mercado hoje, como é que está, Brandalize? Olha, Sérgio, o mercado vai fechando a semana aí com poucas flutuações em relação à semana passada, em reais, porque os prêmios seguem dentro dos melhores momentos, Sérgio. Novamente, os prêmios são fortes, todos positivos, e isso vai dando fôlego para as cotações nos portos, aí mesmo que na média, dá para ver aí Paranaguá está com R$1 a menos do que estava aí no começo de semana. Hoje começa ali com mínima de 131 aí no março, 132 no abril e vai a 141 no agosto. Então, ele está R$1, R$2 menor, mas para momento de pico, já entrando em pico de colheita aí, você pegar o Mato Grosso já passando de 30% colhido, era um momento que teria que estar mais pressionado para baixo, e o prêmio está dando um suporte, porque o mercado segue comprador e não tem muita oferta, né? E provavelmente com essa alta que está tendo agora de quase 15 pontos em Chicago, as cotações agora, depois da 1,5 lá no Porto de Paranaguá, vai pagar os 50 centavos a R$1 mais. Então, o mercado ainda à tarde vai pagar melhor do que estava pagando de manhã, né? Então, isso é importante para manter a cotação nesse período de safra efetivo, para depois da safra, terminar a colheita e o mercado começar a andar no lado positivo e dar uma condição melhor para o produtor, né? O mercado já está bem melhor para o produtor do que foi o ano passado, nesse momento, mas ele caminha, ele está dando sinais que vai ser ainda melhor do que está nesse momento agora, Sérgio. Mas ainda temos pressão de safra nas próximas semanas e a pressão de safra pode ser grande, vai ter concentração de colheita nas próximas semanas, e esse é um fator que pode pesar nas cotações para baixo. Ainda há uma possibilidade do mercado recuar um pouco, justamente pelo pico da safra que vai chegar. Você falou dos prêmios positivos agora, no período da manhã, e período da tarde deve melhorar um pouquinho, então. Quais são os prêmios? Prêmio eu acho que não muda mais. O prêmio, não. Só para te dar uma ideia, o que pode mudar é basicamente a posição em reais por causa de Chicago que está em alta, né? Mas o prêmio de manhã estava pagando 20 já no março, positivo, comprador, vendedor acima de 30. O abril aí, que chegou a trabalhar 50 negativo, o comprador está pagando 5 positivo, o vendedor quer pelo menos 20, o maio está com 15 positivo do comprador, também já pagou 50 negativo. O vendedor fala em 25, 30, todo mundo positivo, né? Se a gente pegar o julho, o comprador já paga 35 positivo, o vendedor quer 50, 55 ou mais. Então, prêmios vai fechando a semana aí com o cavalinho encilhado, né? Então, isso é importante, né? E temos mais um dado aí para mostrar. O Gleidson tem a questão da condição americana, isso que a gente vai colocar, que a gente vai ter que acompanhar para frente, mas consegue colocar aí esse dado, Sérgio, é só para a gente colocar um alerta inicial para o produtor. Essa é lá em Illinois, Chicago.
As temperaturas frio, hein? todas extremamente baixas, né? Tudo negativo. Já estamos no meio do mês de fevereiro. A última vez que nós tivemos uma condição de extremo frio aí, indo para o mês de fevereiro, já caminhando para março, e teve problema com a safra, de atraso de plantio e depois problema na produtividade e colheita menor, foi 2019. Então já fazem 6 anos. E os americanos, eles vivem de ciclos de ter problemas com o clima. E esse ano o inverno está longo no hemisfério norte todo, não só nos Estados Unidos. Mas aí a gente mostrando Chicago, que é o estado de Illinois, o maior produtor de soja americana, com temperaturas aí perto de 15, 16, 20 graus negativos aí para a próxima semana, já indo para o final do mês de fevereiro, tudo congelado. Isso é uma boa notícia para o produtor brasileiro, e não é boa notícia para o produtor americano, né? Porque o clima entrando congelado em março lá nos Estados Unidos, ele, quando chegar no final do mês de março e abril, que é a época dos plantios, começa as chuvas de primavera e causa inundação, né? Porque o solo está congelado. Olha o estado de Iowa aí, o maior produtor de milho americano, Des Moines, capital de Iowa. 24 graus, 20 e poucos graus abaixo de zero, é o que vai para a semana que vem. Vai entrar no mês de março congelado. Esse aí está se mostrando que pode ser um ano parecido com 2019, que foi um ano ruim para os produtores com relação ao clima, atrasou o plantio, depois derrubou a produtividade, teve perdas na colheita lá no final. O clima está se mostrando parecido com 2019. Então isso pode ser uma notícia boa para os produtores. De agora em diante a gente vai começar a acompanhar isso para a gente dar as informações para o produtor começar a olhar para frente também, né, Sérgio? O mais interessante é que é cíclico, né? Como você mesmo disse, 2019, quase 7 anos depois, né? Muda e a temperatura fica abaixo aí, praticamente prejudicando uma safra, que deve acontecer isso, né? 7 anos, quase 7 anos de diferença entre um período e outro. Isso é significativo também, né? Pode ser colocado na planilha. 6 anos aí, né? 6 anos se passaram, né? O ciclo deles é 4 em 4. Já passou os 4, passou os 5. E agora parece-me que vai repetir, né? Isso é importante, acompanhar essa condição de clima, né? Extremamente frio no hemisfério norte todo, né? A gente acompanha aqui a Ucrânia, a Rússia, todo mundo. Aquele aquecimento global parece que ele está aqui só no Brasil, né? Porque lá fora está um resfriamento global, né? Olha, 20 e poucos graus abaixo de zero. É a temperatura mais baixa de freezer, né? O freezer normalmente ele vai até 18 graus abaixo de zero. Olha aí, 20 e poucos graus abaixo de zero. Olha a temperatura que está girando por lá, hein? E no maior estado produtor de milho do mundo, né? O maior estado produtor de milho do mundo é Iowa, e o segundo maior estado produtor de milho do mundo é o Mato Grosso. Frio lá, calor aqui. Né? Tomara que tivesse um equilíbrio, mas quem controla a natureza, né? Não tem como. Ô, Brandalize, você teve também lá no Paraná, né? Lá em Ponta Grossa, inclusive fez uma série de registros. A gente mostrou, inclusive, ontem na pecuária, os animais que você registrou lá, aquelas raças, aqueles tourinhos, aquelas vacas maravilhosas, isso no registro feito ontem. E hoje, lá em Ponta Grossa, a gente mostra agora os vídeos e o Brandalize vai comentar na sequência. Gleidson, solta aí o registro do Brandalize em Ponta Grossa. Olha a sojinha ali, a soja está boa nessa região de Ponta Grossa. Ainda está no fase de crescimento vegetativo, parte de formação de vagem. Está evoluindo, chovendo bem, o tempo carregado em cima, né? Boas condições aí. Lavouras da região de Ponta Grossa, olha as lavouras de soja tão bonitas por aqui, ó. Muito bonitas as lavouras de soja aqui da região de Ponta Grossa, aqui em cima da serra. Olha mais sojinha, ó. Tudo na região de Ponta Grossa aqui. Olha só, bonita, hein? Bonita mesmo. O Paraná não teve tanto problema assim com relação... Teve sim alguns problemas com pragas, né? Com essa umidade excessiva também, não, Brandalize? Ou vai bem? Olha, Sérgio, o problema maior do Paraná foi no noroeste e oeste, que planta mais cedo, né? Que pegou calor e seca, né? Mas se pegar do centro do Paraná para o sul, sudoeste, agora a parte aqui dos Campos Gerais, indo para a parte do norte velho, as lavouras evoluíram bem, né? Estão nas condições boas e essas vêm com boa produtividade, né?
Bom, e aproveitando, falando sobre soja, mais algum detalhe que você queira acrescentar? Porque o cavalinho hoje está passando também, está, né, encilhado, né? Semana praticamente toda de cavalinho encilhado. Acho que o Gleidson, não sei se ele tem. Olha aí, o Brandalize aí. Cavalinho Cavalinho dos encilhado para prêmios. soja, Brandalize. O cavalinho dos prêmios aí, Sérgio. Continua o cavalinho dos prêmios. Prêmios firmes ali, né? Robustos. É isso aí. Brandalize, alguma informação mais sobre a soja? Na sequência, eu vou passar para a Fernanda falar contigo sobre o mercado do milho, arroz, feijão, trigo. O que mais você traz para a soja encerrando essa semana? Olha, Sérgio, encerrando a semana começou aí com o relatório do USDA, dando um banho de água fria no mercado da soja e agora está fechando aí com as notícias boas do mercado do trigo ajudando e a soja com vários fatores positivos. Acabando uma semana, vamos dizer assim, uma semana que era para terminar negativa, ela está fechando positiva, né? Porque o mercado de Chicago está trabalhando tecnicamente positivo e dá sinais de que a semana que vem ainda pode subir um pouco mais lá em Chicago. Bom, semana que vem você pega a mala, viaja de novo, vai para outra parte do país. Já tem algum encontro marcado ou não? Semana que vem nós estamos em Campinas aí, Itupeva, na terça-feira de manhã. Ah, bacana. Mas no domingo você tem um compromisso com o João Batista e o Lima, né? Tanto é que... Exatamente, não podemos esquecer, o pessoal ainda tem umas vagas aí, se eu não me engano, para o pessoal participar da live aí que nós vamos fazer, a live do Barter, do Tempo e Dinheiro, o Barter inteligente na prática aí, só com gente craque de bola. Temos o Joãozinho, animador do produtor, tem o Lima, que é o Dr. Barter, e a gente vai dar um spoiler aí como é que está o mercado da soja e as tendências dele também, além do milho, né? Com todo o conhecimento aí do Lima para dar informação do produtor ter um ganho a mais, ou seja, fazer boas trocas, fazer um bom barter, fazer uma relação aí melhor aí nas suas negociações. É isso que a gente está tentando trazer aí no próximo domingo, às 20 horas. Ainda tem umas 2, 3 vagas em aberto aí, se não me engano. Então, pessoal, corra ali, ligue lá, né, Sérgio? É o 1998 97 8047, né, que nem o João diz. Vamos lá. É isso aí. Bom, só para inscritos, deixar bem claro isso, é só para inscritos, isso, portanto, não é 19... aberto, é fechada, é limitado, exatamente. É limitado, 19 98 907 8047. Liga lá, já mantenha o contato com a Kátia, falando exatamente que vai querer participar, pega todos os detalhes por lá. Bom, Brandalize, eu fico por aqui, a sequência vem com a Fernanda Custódio, trazendo as informações contigo do mercado do milho, do arroz, do feijão, do trigo. Fernanda, contigo. Bom final de semana, Sérgio. Um abraço, Brandalize, até mais. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Antes de falar com o Vlamir Brandalize, vamos ver os preços do milho, então, lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. Subindo, então, entre 2 e 5 pontos, o março a 4,98, o maio a 5,10, o julho 5,13 e o setembro a 4 dólares e 76 cents por bushel. E como é que estão os preços também aqui na Bolsa Brasileira? A gente está falando o março 2025 a R$ 80,46 a saca de 60 quilos, o maio 77,35 e o julho a R$ 73,00. Mercado subindo hoje entre 0,21% e 0,86%. Bom, todos esses destaques para Vlamir Brandalize. Então, já queria que você falasse, Vlamir, boa tarde de novo, seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Já queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que está o mercado de milho nessa sexta-feira, como é que a gente está encaminhando para encerrar essa semana? Vamos lá, o mercado do milho está seguindo a lógica que a gente tem empregado aí nas últimas semanas, né? Uhum. E hoje nós chegamos aos 80, já passou, né? 80,46 na B3, isso a gente vinha falando. Semana passada o João estava desconfiado que não ia chegar, chegou. Vamos dizer assim, a B3 está no cavalinho encilhado ali, Gleison. A B3 chegou nos 80 é cavalinho encilhado. Então chegamos no número
é fundamento importante, né? Nós temos uma safra de milho menor do que a demanda brasileira e exportações. Vamos ter aí um número que não atende tanto o mercado de ração, etanol e exportação. Então o mercado é firme, a B3 está expondo isso aí, por isso que a gente mostra as condições aí de posições. Está melhorando até o segundo semestre, tem fôlego para melhorar um pouco mais. E lá em Chicago, o reflexo do milho também é positivo, porque o mercado já está chegando aí no março nos $5, está bem pertinho. Acima de 5,10 no maio, julho 5,13. A resistência que era 5 agora passou para 5,30. O suporte que antes era 4,50 agora é 4,70. O ambiente do milho no mercado mundial também é bem positivo, porque eu acredito que o déficit real entre a produção e o consumo deve passar de 30 milhões de toneladas nessa safra. E com relação ao milho também tem notícias importantes aí da situação da safra da Argentina, em que as lavouras argentinas vêm sendo prejudicadas pelo clima. Não sei se o Gleidson tem aí também o gráfico da Argentina. Tem por aí, Gleidson, ou não? Olha, esse aí, o maíz, milho. Pode abrir eles para o pessoal ver melhor, Gleidson. Olha aí. Com relação ao milho, olha a Argentina. A Argentina é um grande exportador mundial, né? Normalmente é o terceiro atrás do Brasil nessa época em que a Ucrânia perdeu muito espaço por causa da guerra. Então temos aí 33% de lavouras ruins ou péssimas. Semana passada era 26%, o ano passado 17%. Então as lavouras estão dentro do pior momento nos últimos anos, e o ano passado perdeu muito. Lavoura boa, aquela que dá safra boa, 16%. Semana passada 25, ano passado 26. Então a safra não vai bem. Condição hídrica do milho também piorou. Olha, está com 59%. Semana passada era 63%, o ano passado era 74%. Ou seja, nessa condição também a safra de milho ela vem comprometida. E ontem também as estimativas da Bolsa já apontando que a projeção anterior era de colher 50 milhões de toneladas, agora já fala em 46. E é tirar a produção do USDA também, né? Então o USDA tinha um déficit aí que estava mostrando de 26 milhões, agora só com esses 4 a menos da Argentina já são 30 milhões a menos. E se a gente olhar, a safra brasileira ainda está muito otimista nos olhos do USDA, provavelmente vai passar de 30, 33, 35 milhões de toneladas de demanda, de consumo, maior do que está sendo a produção. Isso vai consumir muito estoque. Isso é benéfico para esse ano, para o ano que vem, para daqui 2 anos. Isso é bom para o milho. E o mercado do milho segue com um pouco vendedor. É isso que a gente está vendo. O mercado não está tendo pressão de venda, né, Fernanda? Então, ele vai se mantendo firme. Hoje está pagando mais nos portos aí também. Hoje, por exemplo, o Paranaguá paga até 73 já no agosto, 73,5 no setembro, 74,5 no outubro, 75,5 no novembro. O dezembro já está acima de 76,5 com chance. Ou seja, mercado de Porto também firme, sinalizando que o quadro do milho segue forte e a favor do produtor que tiver milho, né? Ele vai aumentar um pouco o custo de produção do setor de ração. E isso traz aí mais pressão inflacionária para o governo administrar. E não tem saída, esse é o quadro mundial e nacional, ele é muito parecido. Ô Vlamir, inclusive a gente tem um destaque aqui de uma notícia do Notícias Agrícolas, falando, vou pedir para o Gleidson colocar na tela, ofertas globais efetivas de milho estão se encaminhando para mínimas de 29 anos. O que isso significa na prática para o produtor brasileiro? Uma oportunidade mais adiante, nesse momento, mas também mais adiante, Vlamir? Essa é uma oportunidade boa para a safrinha, né, que está em plantio, para o produtor fazer um bom trabalho na safrinha para buscar melhorar a produtividade, principalmente, para ele conseguir colher mais, no ano que o milho vai valer mais. Então, para ele conseguir ganhar mais, aquele produtor que teve problema aí com a soja e perdeu o potencial, teve uma soja que não deu lucro ou deu prejuízo, a saída pode estar no milho. O milho está mostrando um mercado internacional positivo, nacional positivo, e mesmo que a gente avance na produção, isso não vai afetar nas cotações, ele vai manter cotações firmes. Então, essa notícia é boa
E o quadro global é apertado mesmo, ele está certo. A notícia do Notícias, é isso mesmo, é um aperto bem grande. E o mundo está comendo mais milho, né? E não tem, essa é a questão que não tem. Uhum. Você trouxe esses fundamentos positivos, mas hoje, Wlamir, queria confirmar até com você, a gente está vendo o trigo nesse momento subindo entre 19 até 21 pontos lá no mercado internacional. Com essa correlação bem forte entre milho e trigo, isso também ajuda nessa sustentação dos preços do milho lá na Bolsa de Chicago? Ajuda, né? O milho ele é um parceiro paralelo aí do trigo, né? Quando o trigo reage, o milho vai junto. Quando tem muito trigo no mercado mundial, o milho acaba caindo, né? Porque o trigo, uma boa parte dele é usado em ração. E ele substitui parte do milho quando se usa em ração, como ele também substitui parte do farelo de soja. Então, quando o trigo avança, que nem agora ele já está batendo as portas dos $6 o bushel ali do spot, ele trabalhava 5,50 há poucos dias, ele com mais de 3,5% de alta por cento, então ele já está dando sinais de que tem escassez de trigo no mundo, vai ter menos trigo para ração e vai obrigar a consumir mais milho e mais farelo de soja para a ração global. Isso é um fator aí que ajuda, né? O trigo está com esse fôlego positivo e o trigo tem um fundamento importante porque os dois maiores exportadores mundiais, Estados Unidos o maior exportador é a Rússia, o segundo Estados Unidos, ambos com problema com trigo. A Rússia tem pouco trigo para exportar, os Estados Unidos têm um trigo de baixa qualidade para exportar, e tem o Trump aí batendo em todo mundo, e certamente os dois que dominam o mercado mundial do trigo vão querer valorizar esse trigo aí, porque é o ano de valorização do trigo, né? Então isso é benéfico para o mercado produtor de trigo brasileiro, ele só não é benéfico para o consumidor brasileiro, que vai pagar mais caro o pãozinho, o macarrão, os biscoitos, essas coisas, vai subir tudo, porque o trigo se valorizou bastante, já está com alta em reais aí de mais de 20% esse ano e vai subir mais. Então ele vai dar fôlego para alta lá nos derivados, na farinha, lá na ponta do consumidor. É mais pressão inflacionária. Uhum. Ô Wlamir, você falou agora há pouco sobre Donald Trump. A gente tem visto a cada dia novas tarifas, mercado nervoso. Como é que isso tem afetado o mercado do milho também? Os investidores estão acompanhando de perto todas essas novas tarifas? Olha, os principais importadores estão de olho, né? E quem exporta para os Estados Unidos também está. No caso do milho, para o Brasil não afeta grande coisa. A gente não vende praticamente milho para os Estados Unidos. Mas essa guerra comercial, ele vai nos abrir uma janela de oportunidade se a gente tiver milho para poder vender até um pouco de milho para o México, né? A gente já vendeu alguns navios no ano passado. É possível que, em função da guerra comercial Estados Unidos e México, aí, que também está colocando tarifas em cima do México, a gente abra a oportunidade de negócio com compradores de milho do México. Mas o principal que a gente vai vender, que está na guerra comercial, milho brasileiro, provavelmente vai continuar sendo a China, nosso maior comprador, que vai continuar comprando forte. Nós vamos continuar vendendo muito forte para o Irã, né? O Irã geralmente tem atrito grande com os Estados Unidos e segue, e o Trump não vai deixar por menos, também vai continuar pressionando o Irã, e o Irã vai continuar comprando muito milho aqui, que provavelmente vão ser os dois grandes compradores de milho brasileiro, né? Muito bom. Wlamir, antes da gente só falar do arroz e feijão, a gente tem aí, você já destacando também o preço na B3, então a gente tem aí R$80 já, vou até falar para o Gleidson colocar aí na tela de novo, os preços que a gente tem de referência na B3 nesse momento, e aí a gente olha um pouquinho mais para frente, ó, o julho a 73, então assim, é um momento importante também para os produtores nesse instante fazerem travas, e aí o nosso destaque é que aqui no Tempo e Dinheiro nós temos um assessor, então, para auxiliar você, produtor rural. Então, se precisar realmente dessa ajuda, ó, o telefone está aí na tela, gente, é o 19 99813 2915. Então, é só enviar uma mensagem que aí ele vai conseguir te auxiliar também nesse importante movimento de trava, aí já aproveitando esses patamares elevados dos preços do milho. Agora, Wlamir, sextou, nosso prato preferido aqui, o nosso arroz com feijão. Queria que o senhor comentasse já a respeito do arroz, porque a gente tem visto preços oscilando pouco lá no estado do Rio Grande do Sul. Como é que está esse mercado? Vamos lá, arroz é plena colheita, né? Agora está entrando na colheita. É normal o mercado recuar. Essa semana tivemos uma leve queda novamente no arroz gaúcho, né? Então hoje o arroz gaúcho vai ali na casa dos R$90, ali na fronteira oeste.
para o arroz da safra nova, agora que está sendo colhido, e chega perto de 98, 100 reais o arroz da safra passada, né? Que a indústria dá preferência a comprar o arroz velho, né? Para trabalhar. E como é a colheita de uma safra grande, a safra gaúcha está chegando grande, o mercado é pressionado. Talvez recue um pouco mais ainda nos próximos dias, mas já também o espaço de baixa já não é tão grande, né? Porque o produtor de arroz ele vai começar a olhar. Arroz, se tiver com valor muito baixo e começar a ficar abaixo do valor do milho, o pessoal vai acabar vendendo arroz para o setor de ração. Então, existe todo esse cenário. E também tem exportação de arroz que deve crescer para dar fluxo aí para o mercado. É um momento de colheita, mas o medo maior do produtor agora é que começou a chover no Rio Grande do Sul, e como vocês próprios mostraram isso, você mostrou, Fernando, na questão é que tem agora muitos dias de chuvas ali no Rio Grande do Sul, né? Sim. E o temor do produtor agora com o arroz na fase de maturação e ponto de colheita é ter inundações. Esse risco existe e pode ter problema. Então, por isso que o produtor gaúcho também do arroz, ele tem que ver as oportunidades, se ele tiver janela, para ele colher, para não correr risco de perder agora da lavoura pronta, né? A lavoura está bonita, é uma lavoura de boa produtividade, boa qualidade, mas agora está vindo chuvas no momento que não precisaria para o setor arrozeiro, né? Para o arroz ele não precisaria mais chuvas. Isso pode prejudicar a safra na semana que vem. A semana que vem é para entrar já no volume de colheita já em ritmo forte, e com as chuvas vai atrapalhar essa colheita gaúcha. Esse é o quadro. Nas demais regiões do Brasil, o arroz entra só em março, então não tem colheita praticamente, Tocantins, Mato Grosso. E aí o mercado segue aí também calmo. No varejo, o arroz segue com promoções. Aí as promoções de varejo são de R$ 23,90, marcas comerciais conhecidas, a 27, aí a maioria das marcas. Marcas nobres acima de R$ 30 o pacote de 5 quilos. E uma e outra marca alternativa já vendendo arroz abaixo de R$ 20. Eles estão fazendo um milagre, né? 5 quilos abaixo de R$ 20, ele está dando menos de R$ 4 por quilo, né? Então ele é o arroz mais barato do mundo, e a indústria talvez esteja queimando estoque e talvez não consiga repor depois, porque o arroz não vai desandar aí que nem alguns acreditam, né? Valer menos que o milho ele não vai valer. Então, o produtor está sabendo disso, ele vai segurar vendas depois, mas é um ano de uma safra cheia de arroz. A safra está vindo bonita, depende agora do clima na próxima semana não atrapalhar a vida do produtor, né? A gente vai ficar de olho nessa informação. Agora, ô Vlamir, para a gente encerrar o nosso feijão, porque ontem a Conab falou que nas 3 safras agora, o país deve colher então em torno de 3,3 milhões de toneladas. No início do programa, na sua chamada, você falou que o produtor está de olho já no plantio da segunda safra. O que a gente pode destacar desse mercado? Olha, o produtor está plantando em alguns locais a segunda safra, outros já plantaram, e ele está sentindo um problema grave, porque as regiões que plantam aí no Sudeste, parte Centro-Oeste, segunda safra, parte do Paraná também, ela está com um índice de praga, né, no caso da mosca branca, muito grande. E aí o produtor está com cautela, né, porque ele está vendo feijão, ele está praticamente terminou a colheita da primeira safra, mercado aí variando de 170, 230, 240 reais. No feijão carioca, preto, ele está muito parecido, as cotações. E o produtor olha esse valor, ele não está compensando esse valor se a gente pensar numa lavoura que tem que ter muito tratamento para controlar a mosca branca e ainda correr o risco de ter produtividade baixa. Então, o produtor alega que se ele colher pouco nessa segunda safra e com custo maior, ele não tem lucros nesses níveis. Então, muita gente podendo, nessa hora aí, agora vendo o milho subir, ele pode estar apostando agora em entrar com milho safrinha aí. A gente pode perder um pouco das áreas, e talvez essa estimativa de 3,3 milhões de toneladas da Conab não venha se comprometer, né? Se confirmar, justamente porque ainda está indefinido essa segunda safra, que normalmente é a maior safra de feijão, é a segunda. A primeira foi colhida aí perto de 900, 950 mil toneladas, alguns falam perto de 1 milhão. A segunda normalmente vem na casa de 1,5 milhão de toneladas, às vezes um pouco mais, mas é uma dúvida grande na segunda safra, e dependendo do que se plantar, provavelmente o mercado já do meio do ano pode estar pagando bem melhor do que está pagando hoje. Agora, nas próximas semanas, nós vamos ter a volta dos empacotadores, reposição,
porque no varejo ainda tem muito feijão promocional de R$ 5, R$ 5,50, R$ 6 a pacote 1 quilo na promoção, e as marcas tradicionais estão de R$ 6,50 a R$ 8 o quilo nos supermercados, e é provável que aí na virada do mês de fevereiro para março, a gente já sinta uma reação positiva no feijão no varejo e também no produtor ganhar um pouquinho mais aí pela saca do feijão. É mais ou menos esse caminho que a gente vê aí no caso do feijão. Tanto preto como carioca estão meio parecidos. Claro, e a gente vai ficar de olho nessas informações. Vlamir, muito obrigada pela sua participação aqui por toda essa semana aí, né? Fazendo companhia aqui pra gente, trazendo essas informações tão importantes dos mercados. Bom final de semana para você e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Bom final de semana, Fernanda. Bom final de semana a todos. Todo mundo tem um clima adequado. Final de semana abençoado para todo mundo. Até segunda. Obrigada, Vlamir. Bom, a gente vai voltar agora com o Sérgio Braga lá em São Paulo para a gente falar das cotações do trigo, que conforme a gente destacou agora, estão subindo bastante lá no mercado internacional. Então, Sérgio Braga, conta para a gente como é que estão essas cotações. E vamos direto à tela mostrando a Bolsa de Chicago. Imediatamente tem aí o trigo com uma disparada acima de 20 cents por bushel, de alta a $5,98 o março, o maio a $6 mais 11,50, 19,5 de alta, julho a $6,22,25, 19,25 de alta, e o setembro a $6,35,25, 18,25 de alta. Portanto, um dia de disparada para o trigo no mercado de Chicago, no mercado internacional, Fernanda. Daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre isso, né? Tem participação do Maurício Bellinello também para a gente trazer essas informações. Mas antes, vamos às notícias do Hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. Preços na tela, então, agora vamos acompanhar, gente? Vamos lá, a gente tem o leite ali, dezembro de 2024, referência Rio de Janeiro, em R$ 2,56 o litro. A cebola amarela híbrida tipo 2 em R$ 45,00 o saco de 20 quilos lá na região de Irecê, lá na Bahia. Batata padrão Ágata especial em R$ 43,57, saco de 25 quilos na região de Guarapuava. O tomate, salada longa vida, AA, caixa aberta em R$ 70,00 em venda nova do imigrante, lá no Espírito Santo. E a laranja pera, na árvore, a caixa com 40,8 quilos em R$ 103,33 na região de Mogiana. Bom, no início dessa edição a gente até destacou os preços dos ovos que estão disparados aí no mercado, nos supermercados brasileiros. A gente tem visto uma baixa oferta e ainda uma demanda bastante aquecida. E aí o Sérgio Braga compartilhou com a gente, ó, inclusive na tela, algumas imagens, porque a gente tem visto então que a gente tem uma baixa disponibilidade de ovo branco e essa maior oferta nesse momento é de ovo vermelho, mas ele custa um pouco mais caro. Por exemplo, no Pão de Açúcar, que é aquela primeira imagem que a gente mostrou, a caixa com 12 ovos, isso mesmo, a R$ 14,90. Fazendo a conta aqui, a gente está falando de mais de R$ 1,20 por cada ovo. E a gente também tem a próxima imagem, que é do supermercado Dia, que tem preço, mas a prateleira está vazia. Então esse é um destaque importante também para a gente ficar de olho aí no mercado de ovos. Bom, e agora sim a gente vai ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. E antes de fazermos contato com o Maurício Bellinello, que já vai entrar na sequência conosco, eu informo que aqui em São Paulo começou a chover forte nesse momento na capital paulista. Escureceu, parece noite aqui na zona sul da capital. Vamos dar uma olhadinha primeiro as cotações da Bolsa de Chicago, Nova York também, até mesmo para poder atualizar. A soja segue em alta de 1,17% a $10, 42 cents por bushel. Milho negociado em alta de 0,93% a $4,98,60. O trigo, destaque de hoje, 3,71% de alta a $5,98,40. Café negociado em Nova York a $4,32 mais 13, uma queda de 1,13%.
0,54%. Daqui a pouquinho a gente atualiza o café. Em Londres, açúcar, alta de 1,29% a 20,42%. Algodão a 67,19%, alta de 0,54%. Petróleo, $70,86, queda de 0,60%. Ouro a $2.907,59, queda de 1,27%. Aproveitamos o dólar também, Gleidson, R$ 5,71 mais 95, cai 0,82%. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa, na B3, 1,63% de alta aos 126.888 pontos. Agora sim, vamos direto a Curitiba conversar com Maurício Bellinello, que já está conosco. Maurício, bem-vindo. Fala, Braga, bom dia, boa tarde. Boa tarde? Já, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, mas que tenha uma sexta-feira, sextou. Ô, Maurício, nós temos aí o dólar em queda, a Bolsa subindo um pouquinho, o petróleo também recuou, né? O que está acontecendo primeiro no mercado financeiro com essa moeda norte-americana? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre trigo, soja e milho também. O que está acontecendo com o dólar? Ou não tem nenhuma novidade? Temos várias aqui, na verdade. Só um comentário que eu achei interessante, você está falando do ovo, né? Nos Estados Unidos, eles estão atingindo o maior preço da sua história. Hoje, para vocês terem uma ideia, o preço médio do ovo, da dúzia do ovo nos Estados Unidos, está em quase $8. Dá mais ou menos R$ 44 a dúzia do ovo nos Estados Unidos. Né? Eles estão com um surto de gripe aviária lá nesse momento, né? E também questões de trabalhadores que atuam nessas regiões, porque são imigrantes, então muitas áreas não estão tendo muita gente para trabalhar, para pegar. Então o que acontece? Existe uma demanda global por ovo nesse momento. Então só para comentar que não é um fato isolado no Brasil. Na verdade, se você comparar, o ovo no Brasil está de graça. Você falou, desculpa, Maurício, $44 a caixa com 12, está $3,66 cada ovo, é isso? $7,70 a dúzia do ovo hoje nos Estados Unidos. Você pega um dólar $7,70. $7,70. Se você pega aí um dólar de 5,70, deixa eu pegar aqui, 7,70, nossa, tá falhando aqui, vezes 5,75, vai dar R$44 a dúzia, isso mesmo. Isso aí, 64 centavos a 64. Não, desculpa. De dólar, né? Isso. Dá 7,70 dividido por 12, vai dar 64 centavos de dólar por ovo. Né? Se você pega um dólar de 5,75, para pegar um dólar médio agora, a gente está com R$ 3,70 por ovo. R$ 3,70 por ovo, exatamente isso. E tirando, aqui... só para complementar, né? A gente está vendo agora nesse movimento global de agrícolas, né? É um movimento, eu até comentei desde o ano passado, que eu esperava um movimento de alta, início de um ciclo de alta nas commodities agrícolas. Ele adiantou um pouco por enquanto para a gente. Né? Curiosamente, na aula que eu montei com os meus alunos lá no dia 29 de fevereiro, a gente fez uma montagem de operação a favor da alta no trigo, quando ele estava a 5,60, mais ou menos 5,65, né? No contrato julho, subindo para caramba, mas a gente está vendo esse mesmo fenômeno das duas uma, ou com enorme dificuldade para cair, ou com altas já se colocando muito fortes, como no milho, no trigo. Isso para não falar do café, essas coisas que aí a gente está falando de um pessoal que está meio fora, mas mesmo a soja, com uma dificuldade gigantesca para cair, né, dentro desse movimento, no contrato julho agora aqui, chegou a bater hoje 10,77, né? Então é isso, Braga, estamos com movimentos muito bons, e hoje no caso do dólar, né, é bom falar disso, porque está tudo gravado, você não precisa nem acreditar em mim. No ano passado, início desse ano, que eu estava com uma expectativa de queda no dólar, eu até falei de 5,70, hoje o dólar trabalhou a 5,70, agora há pouco, inclusive a questão de 1 hora, então nesse momento, para mim, a expectativa de queda do dólar está atingida. A partir de agora, a gente precisa de movimentos mais agressivos no dólar globalmente, só que tem um detalhe, o dólar globalmente também perdeu força de forma muito relevante. Então, ao longo desse ano agora aqui, especialmente se o dólar cair contra o euro, contra a ien, contra as maiores moedas do mundo, não é a próxima resistência, o próximo suporte, Braga, do dólar é na casa dos 5,40. 5,40, projeção de 5,40. Na casa de 5,40. Se o dólar seguir caindo mundo afora, é para esse número que a gente está olhando a partir. Mas, de novo, para mim o objetivo está atingido, é 5,70. Né? Agora, se a pressão global na queda no dólar continuar, não está exatamente fora do radar a gente falar em dólar de 5,40 ainda esse ano.
Isso contraria totalmente aquela pesquisa Fox, fala, não, vai manter no 6 na média, né? Lógico que isso ainda é uma média, né, das pesquisas, né? Agora, por quê? Porque Trump está interferindo no mercado global, né? Está mexendo na Ucrânia com a Rússia, está tentando um acordo de paz, mexendo, impondo tarifas. Por que esse movimento para o dólar? Então, eu até comentei desde o ano passado, né, que eu tinha quase convicção pessoal de que uma das principais ações do Trump, não pontual, mas um dos objetivos do Trump, especialmente se ele quer reindustrializar os Estados Unidos, e ele quer, e principalmente aumentar a competitividade dos Estados Unidos, independente das ações retóricas que ele vai atingir, eu tenho a convicção pessoal de que o grande objetivo dele é desvalorizar o dólar. Porque quando você desvaloriza o dólar, né, você traz naturalmente um aumento da competitividade. Né? A China faz isso há mais de 20 anos, os Estados Unidos já fizeram isso em alguns momentos ao longo da história. Né? Então, é isso. Se você tem o dólar hipervalorizado contra as demais moedas, você tem um obstáculo muito grande do ponto de vista de competitividade do produto americano frente a qualquer forma de alternativa global, como o etanol, por exemplo, brasileiro, que o pessoal está brigando agora com relação ao Brasil, né? O Trump, não sei o que lá, mas se você tem um dólar subvalorizado, o etanol de milho deles entra muito forte no mercado global, não tem como, é natural que isso aconteça. Então, eu pessoalmente acredito que as ações que o Trump vai entrar, e ele está só começando agora, vão mirar sim, e a gente já está vendo isso agora, no que se espera, e eu digo isso é uma opinião minha, falei isso desde novembro, dezembro do ano passado, e agora a gente está vendo essa confirmação num primeiro momento, ainda falta muita confirmação de segunda e terceira ordem que a gente fala, né? Mas é isso, me parece mesmo um movimento ao longo de 2026, 25 e 26, de enfraquecimento do dólar, e isso o cara fala assim, mas isso é ruim para os Estados Unidos. Não, não é não. Isso pode causar num primeiro momento algum tipo de desgaste interno, mas uma moeda, o Brasil vê isso, o real, a gente pode falar do Brasil que a gente quiser, que o dólar no Brasil é caro, pergunta para a Vale se ela acha isso ruim, pergunta para Suzano Bahia Sul, pergunta para a JBS que vende boi, o real estar subvalorizado frente a outras moedas, ainda que internamente cause algumas questões de aumento de custo, mas para as exportações e para as indústrias é um ótimo negócio. Agora imagina os Estados Unidos agora enfraquecendo a sua moeda globalmente, o que é que isso causa do ponto de vista de desbalanço em favor deles. E do meu ponto de vista, ao final das estratégias gerais do Trump, o que eu espero, o que o Maurício, é uma opinião pessoal minha, que já vem de algum tempo, o que eu acho que ele está mirando é uma desvalorização sim do dólar frente às demais moedas. Inclusive está caindo uma chuva, uma tempestade agora aqui em São Paulo. Se eventualmente cair a nossa ligação, Fernanda, dá continuidade, né? A internet já está piscando aqui, mas de qualquer forma, vamos em frente. Ô Maurício, inclusive o recado do Trump essa semana, né? Inclusive destacado por alguns jornais, né? Ele diz o seguinte: é o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que fazem parte do BRICS. Não mexam com o dólar. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que não querem substituir o dólar por uma outra referência de negociações pelo yuan, pela moeda chinesa. Está puxando a orelha de todo mundo aí, né? Ele está tentando. Isso para mim parece mais um recado retórico. Porém, hoje mesmo ele já teve uma audiência, me chama, uma coletiva de imprensa na Casa Branca, no Salão Oval, que foi questionado. Eu tenho falado há algum tempo que a retórica do Trump é uma coisa, o que ele faz é outra. E principalmente o mundo dele, que ele encontrou no primeiro mandato dele lá em 2016, 2017, não é o mundo de hoje, 10 anos depois. A China ganhou muito peso globalmente, a Rússia também, né, frente ao que eles tinham. Tanto que o Trump falou hoje, numa coletiva de imprensa, que a primeira reunião que ele quer ter com líderes de Estado é com Xi Jinping e com Vladimir Putin, na ideia de eles formarem um grande bloco global de poder. Isso já é um movimento no sentido dos Estados Unidos colocando que a briga com a China e com a Rússia agora vai ser uma briga, na minha opinião, muito menos aguerrida do que foi há 10 anos atrás. E isso, inclusive, ele já comentou que o objetivo principal dele é cortar todo mundo, os 3 grandes países, a despesa com orçamento militar pela metade. Lembrando que o orçamento dos Estados Unidos é perto de 900 bilhões de dólares anuais.
Detalhe, se ele conseguir fazer isso, eu não sei se vai ser tão fácil, envolve uma máquina estatal muito importante nos Estados Unidos e nesses outros países, mas só essa medida isoladamente quase zeraria o déficit dos Estados Unidos. Então, é isso que eu estou comentando. Se você zera déficit, se você aumenta o poder industrial dos Estados Unidos, você desvaloriza a sua moeda porque você claramente ganha poder globalmente, poder comercial. Então, o que eu estou querendo dizer, Brasil, né, a África do Sul, a Europa, são infelizmente parceiros de segunda ordem. Eu mantenho que os Estados Unidos vão querer estreitar suas relações principalmente com a China e no segundo momento, mas muito perto, com a Rússia, mas é isso, do ponto de vista global, eu vejo nesse momento uma retórica muito importante, até porque os Estados Unidos, os produtos americanos, quando entram no Brasil, pagam menos impostos do que os brasileiros entrando nos Estados Unidos, então eles já têm uma vantagem do ponto de vista da entrada no Brasil, mas é isso, essa medida que ele comentou ontem, foi no final da tarde de ontem, início de hoje, não é uma ordem executiva, não é como se fosse como o Brasil decreto. Tem, por exemplo, a medida provisória, né, o decreto presidencial. Ele é um memorando que prevê que em 1º de abril, se nada for feito, nós vamos ter uma mudança nas relações. Ou seja, o que ele está fazendo, e eu acho nesse ponto algo bem salutar, parece que ele está mudando um pouco a estratégia do ponto de vista da bateção de murro na parede o tempo inteiro, ele está literalmente chamando todo mundo para negociar, para conseguir fazer a coisa meio se assentar. Eu acho isso, do ponto de vista diplomático, muito mais adequado, mas eu mantenho que isso, na minha opinião, só corrobora a tese de que o grande objetivo do Trump é estruturalmente desvalorizar sua moeda como forma de impor ainda mais fortemente uma política comercial e industrial global muito mais favorável aos Estados Unidos. Se isso acontecer, realmente vem acontecendo a intenção dele, o que fazer nas negociações, né, na compra de insumos, nas vendas, com o dólar, né? O que pode ser feito? Travar agora naquilo que está sendo negociado, porque nós temos o episódio dólar, que está sendo aí colocado à mesa. Nós temos também o clima nos Estados Unidos com relação à soja, que pode atrasar por lá. Nós temos já reflexos para o trigo, que disparou hoje diante de uma oferta menor global. O que o produtor pode fazer? Qual o recado que você deixa nessa situação? Bom, para a safra de soja que está chegando agora, né, que o grosso da safra do Mato Grosso, por exemplo, vai entrar nos próximos 30 dias, né, ou seja, não tem muito mais ao que ser feito, até porque essa questão que eu estou comentando de uma estratégia do Trump de mexer no dólar é algo que provavelmente vai ter efeito ao longo dos próximos 2 anos, né, ou seja, 2, talvez 3. Então, é algo de mais longo prazo. Pontualmente não muda nada para a gente. Eu, se fosse industrial no Brasil, estaria bem preocupado, né, porque o Brasil vive muito à base de subsídios industriais que podem ser tributações específicas, né, isenções, isso é uma preocupação mais importante. Mas para o agricultor mesmo, se você me permitir dizer, eu acho que isso é favorável ao agro brasileiro, porque especialmente se a gente não sofrer de forma frontal nenhum tipo de atividade restritiva de acesso, que são os aumentos de impostos eventualmente, para o agro brasileiro é uma ótima notícia, porque a demanda da China não vai parar de subir, isso tende a começar a acelerar um ritmo, isso estou falando já de 2026, um aumento do ritmo econômico global para todo mundo, isso aumenta a demanda pelos nossos produtos. Então é isso, momentaneamente eu acho isso mais uma boa notícia do que uma má notícia. É importante deixar claro que tudo isso que ele tem falado e que afetam os países parceiros, do qual o Brasil é um dos grandes parceiros dos Estados Unidos, ainda é algo muito nebuloso, ninguém sabe bem o que vem por aí. Então, eu vendo a reação do dólar caindo, vendo a reação das commodities agrícolas subindo, né, eu acho que o cenário, por enquanto, está se delineando de forma a deixar o Brasil como um dos países menos atingidos por todas essas novas políticas. Até porque, e nesse sentido eu acho uma boa notícia também, o Brasil, especialmente nos últimos 10, 15 anos, Braga, o Brasil tinha, há 15 anos atrás, os Estados Unidos como de longe o maior parceiro comercial. Então a gente era muito dependente dos Estados Unidos. Hoje o Brasil tem a China como o maior parceiro comercial e os Estados Unidos estão em segundo colocado, próximo da China. Então a gente tem uma balança comercial bem dividida entre China e Estados Unidos, diferente, por exemplo, da Europa, diferente, por exemplo, do Canadá e do México, que são fortemente dependentes
dos Estados Unidos. Então eu mantenho que num primeiro momento eu acho que é mais volatilidade apenas, mas ainda acho que as opções que o Brasil fez ao longo dos últimos 10 anos de fazer um mix melhor de parceiros comerciais nos deixa num primeiro momento com uma vantagem comparado com países principalmente como Canadá, Alemanha e México. Tá certo. Na segunda-feira a gente comenta as estratégias que o produtor pode adotar, Maurício, deixar o compromisso da tua participação conosco, se possível for, né, para que a gente possa estabelecer alguns trabalhos, né, algumas estratégias, na verdade, esse é o termo mais certo, né, que está trovejando aqui, vai caindo de repente, né, estratégias para o produtor diante dessa situação aí, principalmente de olho lá nos Estados Unidos, na China, na Rússia e principalmente com relação ao clima. Grande abraço para você, bom fim de semana, Maurício. Eu que agradeço, Braga, nos falamos então na semana que vem. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, igualmente. Fernanda, chovendo muito forte aqui em São Paulo, mas temos mais informações, né? Temos notícias ainda do café. Exatamente, Sérgio Braga. Então já vou chamar a vinheta, porque agora a gente vai mostrar as notícias e preços do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica, então, lá na Bolsa de Nova York, a gente está falando do contrato março, nesse momento, 429,60 centes de dólar por libra-peso, caindo mais de 2%. Nós temos todos os vencimentos agora. O mercado continua esse movimento de realização de lucros. Os principais vencimentos caindo ali mais de 1%. O maio, então, a 418, julho, 402,65 e o setembro, então, em 387,55 centos de dólar por libra-peso. Na B3, está aí a nossa referência, então, o março a 518,50 dólares por saca, caindo 1%, e o maio subindo também 1% em 514,20. E só para a gente complementar, nós temos o preço do café robusta lá na Bolsa de Londres, o vencimento maio, então, em 5.829 dólares por tonelada, subindo 0,74%, no movimento contrário ao que a gente estava acompanhando na Bolsa de Nova York. Bom, para entender melhor esse cenário, a gente vai acompanhar agora o comentário do analista Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde, amigos cafeicultores, vocês estão bem? Pessoal, mais uma semana histórica se encerrando para Arábica e Conilon nas bolsas. Semana esta onde nós atingimos níveis recordes de preço, tanto nas bolsas quanto no mercado físico, certo? Mas o que eu trago hoje é uma realidade que muitos ainda não estão vendo acontecer, mas a indústria já está sentindo isso na pele. Pessoal, com a alta dos preços do café na gôndola, a venda das indústrias vem diminuindo desde dezembro, mês a mês, certo? E isto já começa a gerar reflexo nas compras por parte das indústrias. O mercado está travando e isto não é demagogia. Mesmo com uma oferta baixa de café cru que eu quero dizer, a indústria neste momento não está conseguindo absorver a quantidade de café que está sendo ofertado para ela. Aonde eu quero chegar? Estão sobrando amostras, pessoal, e começando a faltar dinheiro. O que eu vou dizer agora aqui é uma realidade. A indústria já está com mais de 40% de quebra nas vendas. E este número, este percentual, cresce mês a mês. Ou seja, pessoal, indústrias estão diminuindo suas compras de forma exponencial neste momento. É um início lento? É um início lento, mas a engrenagem começa a perder força. É um começo daquilo que a gente vem falando, de um reflexo de preços altos. A gente veio falando isso há meses já. A demanda está começando sensivelmente a ajustar a oferta, por mais que alguns não acreditam que isso possa acontecer, mas está acontecendo. Isso é uma visão de quem está dentro da indústria, tá certo? A mensagem é essa hoje. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira.
Bom, informação importante também aí com o Bruno Labs. Mas agora nós vamos às notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Bom, o mercado encerra a primeira quinzena pressionado, o mercado futuro com realização e até mesmo projeção de cotações mais baixas. Há um grande volume de fêmeas entrando nas linhas de abate, pelo menos é o que tem sido relatado. E a indústria, por sua vez, testa preços menores para arroba. Lá na B3, nesse momento, negociações apontam fevereiro a 311,30, 0,10 de queda, março 306,50, 0,07% de queda, sobe um pouquinho, 0,07% de alta para o maio, 301,90. Ontem, indicador a R$ 320 mais 5 centavos, recuou 0,85%. 13 praças em queda, segundo a Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas. 315, boi comum a prazo, já descontado São Paulo, Barretos, Araçatuba, região sudeste do MT, 310,50, noroeste do Paraná, 312, Santa Catarina, 320 a prazo. Próxima tela. Norte de Tocantins, 290,50, Acre, R$ 251 por arroba prazo. Espírito Santo, 280,50, Rio de Janeiro, 302,50. Shirley Menezes, boa tarde, direto do CPE. Comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá. Olá, boa tarde. Chegamos na sexta-feira, véspera de segunda quinzena, e os resultados do levantamento feito pelo CPEA neste início de fevereiro refletem basicamente a cautela da indústria na compra de animais para abate. Até o dia 13, a arroba de boi no estado de São Paulo cedeu 1,36%, sendo negociada agora em torno dos R$ 320 em média. No mercado atacadista de carne da Grande São Paulo, a carcaça casada de boi calculada pelo CPEA teve um acréscimo de 0,45% neste início de fevereiro. No caso da carcaça casada de fêmeas, tivemos diminuição de 1,24%, o que é explicado basicamente pelo aumento de ofertas de vacas e de novilhas para abate. Na média de fevereiro, a diferença entre a arroba de boi do estado de São Paulo e o preço da carcaça casada de boi está em torno de R$ 13, favorável para a indústria, mas já foi melhor nos meses anteriores. No mês de janeiro, tivemos em média uma diferença de R$ 23 por arroba, e no mês de dezembro de 24, essa diferença estava na casa dos R$ 32 por arroba. Isso explica então o cuidado da indústria na negociação dos preços de animais para abate, mesmo porque estamos num período de aumento de oferta de animais de pasto. Desejamos um ótimo final de semana. Igualmente para você, Shirley, a toda a equipe do CPEA. Daqui a pouco no site você encontra no site, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, comentário da Isabela Camargo, falando sobre o mercado do boi gordo, lá da HN Agro, e também as informações já recortadas do presidente da Associação de Criadores de Suínos de Santa Catarina, Losivânio Luiz Lorenzi, que chama atenção para a falta de mão de obra no setor da suinocultura. Sobram vagas de trabalho em Santa Catarina. Veja bem, sobram vagas de trabalho em Santa Catarina. Eu aproveito também para poder fazer uma chamada especial, reforçar a chamada para a nossa transmissão do João Batista Olive, né, com Lima e também com Brandalize. Nós está tendo raio aqui, né, descarga elétrica uma atrás da outra. Está segurando a internet. Mas vamos lá. O barter inteligente na prática. Portanto, dia 16 às 20 horas, domingo agora, 1998-907-8047. Se inscreva, faltam pouquíssimas vagas à disposição. Vá lá e participe dessa transmissão ao vivo sobre barter inteligente na prática, mediada pelo João Batista, com Lima e também com Brandalize. Fernanda, daqui a pouco eu volto com o Eduardo Carvalhais fazendo um balanço do mercado do café. Também vamos falar sobre securitização do agronegócio, das dívidas do agronegócio no Rio Grande do Sul. A você um ótimo final de semana.
Muito obrigada, Sérgio Braga. Para você também. E vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada pela audiência. E claro, depois do programa vocês encontram todos esses conteúdos nas redes sociais. Bom final de semana e a gente volta na segunda-feira com muito mais conteúdo. Tchau!